Então aqui está o que você deveria ter feito se fosse um nazista e quisesse ganhar a guerra. Você deveria ter escravizado os judeus e os ciganos e fazê-los trabalhar, certo? Você deveria tê-los feito trabalhar em benefício da vitória. Então, se você quisesse, poderia exterminá-los depois. Isso é o lógico a fazer se você quer vencer. E assumimos que Hitler queria ganhar. Mas essa não é uma suposição muito inteligente. Por que você assumiria isso? Ele não era exatamente um cara bom. Então por que deveríamos supor que ele estava visando o bem que ele estava promovendo mesmo em seus próprios termos, certo? O glorioso, eterno, quarto, terceiro Reich, certo? Que reinará por 1000 anos e será um bastião da civilização e da música. Porque esse é o tipo de coisa em que ele dizia estar interessado. Bem, então o que você faz com os judeus e os ciganos? Bem, reúna-os, tudo bem. Escravize-os, tudo bem. Você não os mata? Certamente não dedica uma proporção substancial dos seus recursos de guerra enquanto está perdendo para acelerar a taxa em que o extermínio está ocorrendo. Porque isso é um pouco contraproducente, a menos que o seu objetivo seja o máximo de caos possível no menor tempo possível. Então, o que aconteceu quando os alemães começaram a perder a guerra? Hitler perdeu a fé em sua própria capacidade? Não, ele acreditava que os alemães o haviam traído com fraqueza. E assim, ele estava perfeitamente disposto a acelerar o ritmo em que a Alemanha estava perdendo a guerra. Guerra. E então, quando Hitler e seus asseclas tiveram a escolha, eis a escolha. Você pode suspender sua demolição desnecessária de pessoas, vencer a maldita guerra e depois continuar com isso. Ou enquanto está perdendo, você pode simplesmente acelerar o caos, mesmo que seja contraproducente. É como, o que eles escolheram? Bem, eles escolheram para acelerar o caos. E assim, para mim, há uma ideia psicanalítica antiga. Acho que foi derivada por Jung. Se você não consegue descobrir o que alguém está fazendo ou por quê, observe o resultado e inferir a motivação. Se isso produzir caos, talvez estivesse mirando no pode ser. Agora você sabe, tem que usar esse ditado com cuidado. Se alguém está te irritando, sabe? Talvez seja porque você está irritável e deveria se organizar. Mas talvez seja porque realmente estão tentando te irritar. E essa é a motivação real. Então talvez não. Mas é mais uma ferramenta no seu arsenal analítico. Então veja bem, isso é o que há de tão interessante sobre a guerra, porque você pode atribuí-la à territorialidade. Você pode atribuí-lo a uma guerra por recursos. Isso é o que eu diria miseravelmente. De mente simples, os economistas presumem que as pessoas lutam por recursos escassos. É como, somos um pouco mais sofisticados que isso. E antes de mais nada, de quais recursos você está falando? Os malditos Inuit não tinham nada, eles viviam perfeitamente bem. O que eles tinham? Neve e gordura de foca. Sabe, as pessoas podem viver em condições incrivelmente precárias. Então, a ideia de que existem recursos naturais pelos quais lutamos, por haver escassez deles, é uma visão bastante simplificada dos seres humanos. É como, por que as pessoas brigam? Bem, talvez às vezes elas briguem por boas razões. Mas muito frequentemente, elas brigam por razões ruins. E essas razões ruins são pessoais, assim como socioculturais e econômicos. Sabe, se você fosse um guarda de prisão nazista, por exemplo, qualquer patologia que carregasse em sua pequena alma destrutiva, qualquer elemento de Caim profundamente enraizado em você, tinha a oportunidade de se manifestar plenamente em cada momento da sua existência desperta, certo? Você tinha essas pessoas que estavam completamente à sua mercê, sem qualquer direito a quem você poderia fazer o que seu pequeno coração maligno determinasse. Pense bem, talvez essa tenha sido uma motivação para colocá-los lá para começar. E toda a história de fachada sobre, estamos tentando construir o terceiro Reich, estamos tentando estabilizar o Estado, estamos tentando fazer todas essas coisas boas. Talvez isso seja apenas uma história de fachada para a verdadeira motivação, que não é nada além de, mas o quê? O quê? A construção de campos de extermínio que mataram 6 milhões de pessoas. Que tal isso? E o extermínio de 120 milhões de pessoas no planeta. E a destruição da Europa em ruínas. Talvez essa fosse a motivação. Ou vamos atribuir a Hitler os motivos mais elevados possíveis? Dizer, não. É uma manifestação arquetípica de Caim. Agora, ele vai apresentar uma fachada que diz, eu sou o seu salvador. É como, pessoas destrutivas acham que Caim é seu salvador.